Você sabia que seu benefício pode estar errado e você pode aumentar o valor dele? Eu sou o Dr. Rodrigo Fagundes e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre revisão de aposentadoria. Muitas vezes a gente se depara com uma situação que a pessoa deu entrada sozinha ou deu sem uma orientação devida para a sua aposentadoria e não computou todo o seu tempo, ou ficou faltando alguma coisa, um documento, o INSS acabou negando determinado período porque não foi comprovado, ou faltou juntar um documento, ou um simples erro, aqueles códigos que aparecem no seu CNIS, na frente da sua contribuição, não foi computado por algum motivo, e com isso você pode sim estar recebendo um valor menor do que deveria, por exemplo, com uma simples correção ou uma revisão, como a gente fala, que basicamente é o quê? Você pegar todos os elementos que não foram contados na sua aposentadoria, pedir para o INSS rever o benefício e incluir esses períodos e aumentar, por consequência, né, aumentar o valor do seu benefício. Só para dar um exemplo, para quem já é aposentado há mais tempo, provavelmente já ouviu alguns nomes famosos de revisões, como aquela revisão do buraco verde, a revisão do teto, agora mais recente, a revisão da vida toda e até a desaposentação, que não deixa de ser um modelo de revisão também do benefício. Tá certo, mas o que é revisão? Basicamente é você pegar aquele período que não foi computado no seu benefício, seja por qualquer motivo, porque não ter sido contado, porque não foi contribuído, porque não foi considerado, foi negado, ou não foi sequer pedido no seu benefício e incluir ele. Com isso, você pode aumentar o tempo e normalmente aumenta-se o valor também do benefício. Vale lembrar aqui que não tem nenhuma mágica, não tem como incluir um período que não existe, não é sobre fraude, não é nada sobre no ponto negativo, e sim contar tempos que às vezes o INSS não concorda que você conte, como por exemplo o tempo rural, que agora começa a ser reconhecido pelo INSS, mas há muito tempo não era. E também você validar se está tudo correto no seu benefício. Dito isso, vamos para o segundo passo. Qual que é o requisito? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o prazo decadencial, ou seja, aquele prazo que você perde o direito de você pedir o benefício porque já passou muito tempo que você começou a receber o seu benefício. Para fins de aposentadoria, esse prazo é de 10 anos, ou seja, em via de regra, para quem passou de 10 anos da data que recebeu o benefício, não vai conseguir pedir a revisão. Existem sim, como já existiram algumas exceções, mas não é o caso da maioria das situações que você vai passar. Então tome cuidado com o prazo, confirma a data, principalmente do início do pagamento do seu benefício. Mas vamos lá, vamos primeiro falar de algumas revisões que ficaram mais famosas. A primeira, que está mais recentemente na mídia, que não acabou ainda oficialmente, é a revisão da vida toda. Por mais que todas as decisões tenham sido negadas em última instância, ou seja, teve bastante gente pedindo ela, alguns casos até chegaram a receber de fim de antecipação de tutela, ou seja, antecipação do resultado de um processo judicial. Porém, todos acabaram perdendo, e por mais que tenha umas decisões querendo modular os efeitos, corrigir alguns erros e algumas coisas que aconteceram, principalmente após o recebimento desses valores, hoje basicamente ela não existe mais, não é concedida, inclusive foi perdido esse benefício. Não porque a tese estava errada, mas boa parte da decisão, inclusive, se baseia no principal fundamento que o INSS vem adotando nos últimos anos. A própria Justiça vem tomando como decisão o critério do INSS, que é a repercussão econômica. Basicamente, de uma forma bem simplista, bem resumida, é o quê? Que ela está afetando a economia do país como um todo e por isso não poderia ser pago. Então, muitas vezes a gente depara com essa situação que não é nem propriamente jurídico a fato da decisão e simplesmente pelo fato de ter uma repercussão econômica tem pesado bastante, inclusive constando na maioria das decisões do STF de vários anos para cá. A revisão da vida toda basicamente é o quê? É considerar aqueles períodos ou aqueles salários de contribuição anterior a 94, julho de 94, para ser mais exato. Para quem lembra daquela época, foi basicamente a troca de moeda, então, em via de regra, não era usado. Era contabilizado após de julho de 94, principalmente para facilitar os cálculos e por causa de várias inflações, várias alterações do momento. Foi escolhida essa data como data de corte. Basicamente era o quê? Incluir esses salários anteriores na média e nos casos que fossem favoráveis, poderiam sim pedir uma revisão. Caso esse foi negado pela justiça, entendeu que não cabe dessa forma porque está na lei, dentre outros fundamentos, mas nem é objetivo nosso falar sobre isso nesse momento. Outra revisão que ficou bem famosa é a revisão do teto. A revisão do teto basicamente é uma revisão que considera para quem aposentou entre 91 e 2003. Basicamente ele tem um erro de cálculo ali que pode ser corrigido principalmente para quem recebia próximo ao teto. Quando você fazia as médias passadas da pessoa, ela era limitada a um valor que pode ser alterado e dá uma alteração no valor do benefício, ou seja, uma forma de você aumentar o seu benefício caso seja enquadrado a isso. Vale lembrar também
novamente, que todos os benefícios merecem ser consultados de uma forma individual, ou seja, procure alguém de confiança para estar acompanhando esse caso, porque não é raro a gente encontrar casos que a revisão não é benéfica, ou seja, teoricamente poderia diminuir o valor do benefício. Então, procure alguém de confiança para estar orientando você se deve ou não fazer esse pedido e verificar se a análise é benéfica ou não. A terceira modalidade que a gente vai falar hoje basicamente são a inclusão de períodos que não foram computados no seu CNIS, ou seja, no seu extrato, nas suas contribuições do INSS. Pode ser por vários motivos. Para facilitar, a gente vai separar em 4 grupos. O primeiro deles é o tempo rural. Por mais que hoje o INSS já tenha formulários próprios, tenha meios de se reconhecer o período rural, não é raro a gente se deparar com alguém que não conseguiu juntar a comprovação e precisa de uma ajuda. Muitas vezes a própria pessoa faz a opção de fazer a aposentadoria e depois pedir a revisão, incluindo o tempo rural, até para agilizar o processo de aposentadoria. Já começa a receber o valor menor e faz essa revisão posteriormente. Basicamente, a ideia é se contar o período de roça, o período de regime de economia familiar, período de lavoura ali que você tinha, normalmente associado à infância, né, ao começo da sua vida laboral, você conta ela para a sua aposentadoria. Pode sim ser contado, alguns casos a justiça entende inclusive que a partir dos 8 anos de idade. Porém, a partir dos 12 é a regra padrão, vamos dizer assim, de contagem de tempo de rural para fins de aposentadoria. Com isso, vamos supor que você conte dos 8 até os 18 anos, ali antes, vamos supor que seja seu primeiro registro aos 18 anos, chega a aumentar até 10 anos o seu tempo de contribuição. Ou dos 12 anos até os 18 serão 6 anos pelo menos, que é um tempo significativo já para fim de aposentadoria. O segundo grupo nessa categoria basicamente é o tempo militar. Muitas vezes a pessoa esquece de computar, seja o serviço de alistamento obrigatório ou seja ele voluntário. Caso não seja aposentado, claro, por outro regime, você pode sim contar esse tempo para a sua aposentadoria no INSS. Pode trazer esse tempo lá e aumentar. Em via de regra, a gente coloca mais um ano aí para quem fez o regime, período, o alistamento obrigatório, né, que serviu durante o ano, ou para quem tem mais, serviu por mais tempo, pode considerar mais tempo também. A terceira categoria basicamente são vínculos que você teve, empresas que você foi registrada que não foram computadas no seu CNIS, seja desde um NIT, aquele número de identificação do trabalhador, que antigamente era mais usado, hoje cai um pouco em desuso por causa de outras ferramentas do e-social, por exemplo, mas você pode ter muitas vezes duplicado esse NIT em alguns casos como esse, ou simplesmente não ter contado por algum código de erro. Pode sim ser revisado e esse período não ter sido computado. A gente fala que é uma coisa relativamente simples, mas normalmente tem uma grande frequência com isso a gente vê essa situação ocorrendo, que acontece uma falha, que um simples ajuste pode ser resolvido. Normalmente costuma ser bem tranquilo, ou, em alguns casos, pode até gerar comprovação de testemunha, comprovação que realmente trabalhou na empresa, caso não tenha um histórico maior dela. E o quarto item desse grupo, basicamente, são atividades especiais. Basicamente, para quem fecha o tempo antes da reforma da Previdência, uma das situações mais comuns é fazer a conversão de tempo de especial em tempo comum. Por quê? Porque normalmente a pessoa não fecha uma aposentadoria especial e acaba sendo mais benéfica uma aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, a forma que ele fecha ali acaba compensando. Vale lembrar que, em via de regra, não vai ser feito mais essa conversão após 2019, mas para quem fecha a regra antiga tem essa opção sim de contagem, da conversão de tempo e muitas vezes a inclusão, o aumento de tempo de serviço por conta dessa atividade especial. Vale lembrar que cada grupo desses tem sua documentação própria. Vamos dar um exemplo do rural. Você vai precisar preencher sua autodeclaração rural, juntar os documentos que comprovem essa atividade, como documentos do pai, da mãe, dos irmãos, caso seja o caso, documentos da terra, se você tiver, documentos de venda. Tem uma lista de documentos que podem ser usados para comprovar. Lembrando que você não precisa de todos eles, e sim alguns documentos que comprovem, principalmente o ideal, pelo menos que a gente fala, é de ter um documento para cada ano que você esteve na lavoura. E muitas vezes são documentos relativamente fáceis de conseguir, fáceis no sentido que são um pouquinho de trabalho, que são documentos mais antigos, mas não tem uma complexidade, não tem um custo, e sim a mais o trabalho de buscar. Por exemplo, o histórico escolar, é um documento que você pode buscar na Secretaria de Educação no município que você trabalhava, ou que você nasceu ali, que morava, ele vai ter essa cópia desse documento seu. Muitas vezes esse documento já serve para comprovação de vários anos. É um documento que dá um pouquinho de trabalho você ir até a localidade, caso não more na mesma cidade, mas pode sim contar o tempo e já aumenta vários anos para sua aposentadoria. Um outro exemplo para o segundo grupo. No caso do militar, são os documentos de comprovação de atividade militar. O tempo que você serviu no Exército, por exemplo, que é o mais comum, né, seja Marinha ou Aeronáutica, também se aplica
Para o grupo 3, a gente tem os documentos da atividade especial, basicamente são PPP ou LTCAT, também podem ser comprovados de outras formas, como uma perícia por similaridade, procurar empresas que têm atividade similar ou até mesmo a própria empresa que você trabalhou, como uma forma de comprovação que a atividade era especial. E também documentos que comprovem que você fez, caso seja o caso seu, de atividades que não estão registradas no seu CNIS. Pode ser uma empresa que não contribuiu de forma correta, ou às vezes nem contribuiu, mas você junta testemunhas, comprovações que você trabalhou na empresa, muitas vezes contrato você tem, alguns documentos, que pode te ajudar a comprovação desse período. Uma última revisão que vale a pena ser lembrada, que também não são todas, mas o que a gente vai falar nesse vídeo, basicamente é a revisão dos salários de contribuição, que é o quê? Você buscar informações no seu CNIS, ver se está batendo o salário que você recebia, realmente o salário que está no seu CNIS, ou seja, no seu extrato do INSS. Por vezes a gente se depara com essa situação de estar cruzando um salário que a pessoa recebia e o que era pago, o que era declarado para fins do INSS ali no seu CNIS, era um valor diferente, podendo assim também ter alteração e ter que conferir salário por salário. Não é tão comum, já que as pessoas costumam não guardar tantos documentos, fica mais difícil a comprovação, mas sim existe essa possibilidade também, dentre outras formas que a gente vai deixar para outros vídeos, de revisões ou de outros tempos, ou de outras formas que você pode aumentar o seu benefício. Tá certo, mas aí você me pergunta, e como que eu vou fazer essa revisão? Como saber se eu tenho direito ou não de fazer esse pedido de revisão? Primeiro fato, primeira coisa que você tem que fazer é buscar o seu CNIS e a sua carta de concessão. O que que é o CNIS? É o cadastro que você dá informe de todas as suas contribuições, todo o seu histórico perante ao INSS. E a carta de concessão é o documento que comprova que você começou a receber o benefício. Junto com ele traz todos os documentos e informações necessárias, como, por exemplo, a planilha de cálculo que foi usada no seu benefício, o que foi computado, o que não foi. Uma forma bem resumida é isso. E a gente sempre recomenda buscar um profissional da área, porque tome muito cuidado com revisões. Não é raro os casos que a gente depara com uma situação que às vezes você pode pedir uma revisão achando que é benéfico e pode até chegar a diminuir o valor do seu benefício. Ou seja, tem que buscar alguém para fazer uma orientação, faça um acompanhamento, faça uma simulação em cima disso, veja se realmente é benéfico, quais suas chances de comprovação ou não. Lembrando que em alguns casos, inclusive um processo judicial, caso seja necessário, pode até ter custas caso você entre e não tenha direito, caso você perca o processo, por exemplo. Existem casos que se aplicaria essa regra. Basicamente, a gente vai fazer esse movimento em 3 etapas. Dito isso, basicamente, o primeiro fato é você analisar essa situação, ver quais períodos podem ser incluídos ou não na sua aposentadoria. O segundo passo, basicamente, é juntar a documentação que comprove, ou eventuais documentos, ou testemunhos, ou o que mais for necessário para essa comprovação desse período. No terceiro, pode ser feito pedido na via administrativa e até no judicial, lembrando que a regra é sempre pedir no INSS primeiro. Vale lembrar que a revisão de aposentadoria é um nome mais complexo para tudo que a gente mexe no benefício, para que a gente muda, revê um benefício, podendo ser favorável ou não. Lógico que a gente sempre busca o que é favorável, então tome cuidado com quem vai te orientar nesse processo. Procure um profissional na sua confiança que possa te auxiliar nesse momento. Vale lembrar que muitas vezes a gente depara com casos que a diferença é bem significativa, então procure auxílio, busque, consulte, se informar dos seus direitos em cima dos benefícios, principalmente dos seus direitos em cima do seu benefício. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu vou pedir para deixar nos comentários. Se gostou desse material, deixa um like no nosso vídeo e até a próxima.